Fala galera, vamos para mais um vídeo, tá? Com realização da CAPES, do PIBID, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Paracambi. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Vamos falar sobre o método usual, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia para realizar as contas de multiplicação, e também vamos falar do método da decomposição, que é uma outra forma de realizar essa conta, beleza? Então, inicialmente, vamos falar o que é a multiplicação, né? A multiplicação é uma das operações fundamentais, né? Junto com a adição, subtração e divisão. E ela é a forma da gente realizar, basicamente, a forma da gente realizar a adição de uma quantidade finita de termos numéricos iguais. Entendeu? A multiplicação, ela é representada pelo sinal de vezes, pelo sinal de asterisco e também pelo sinal de ponto. Então, quando aparecer esses três aqui, ele está querendo representar a multiplicação, beleza? Por exemplo, se a gente quer realizar uma soma infinita de termos e parcelas iguais, o que eu falei? Eu quero somar uma quantidade infinita de termos iguais. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5 e assim sucessivamente. É a mesma coisa que eu multiplicar a quantidade de vezes que eu quero vezes o número. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 é a mesma coisa que 4 vezes o 5, beleza? Também como 12 mais 12 mais 12 é a mesma coisa que 3 vezes o 12. Assim como 100 mais 100 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Percebe que a multiplicação ela é um cálculo mais fácil para a gente obter a soma dos termos com parcelas iguais, beleza? E aí, como a gente faz essa multiplicação da forma da multiplicação usual? O algoritmo, que é a estrutura da multiplicação usual, ele ocorre da seguinte forma: é o fator vezes o fator, ou seja, os números que estão se multiplicando são chamados de fatores. E o resultado que a gente obtém dessa multiplicação é chamado de produto. Por exemplo aqui, a gente tem o 24 vezes 5. E o resultado dessa conta, a gente vai ver mais pra frente, é 120. O 24, ele é o fator. O 5 também é o fator. E o 120 é o produto, que é o resultado dessa multiplicação. Mas espera aí, você mostrou o que é o que, mas mostrou o resultado, que é o produto. Mostrou os números, que são os fatores, ou fator cada um. Mas não mostrou como é que faz. Então, como a gente faz? Vamos ver um exemplo para a gente entender como funciona a multiplicação. Como a gente realiza essa operação. Então, primeiramente, é importante saber que a ordem desses fatores não altera o produto, ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Por exemplo, se eu multiplicar o 24 vezes 5, é a mesma coisa que eu multiplicar 5 vezes o 24. Porém, a gente coloca sempre o fator de menor valor embaixo, porque facilita a resolução da conta, ou seja, facilita a nossa vida. Então, vamos ver o exemplo. Esse mesmo exemplo que a gente utilizou anteriormente. A gente tem o 24 multiplicado por 5. Como a gente realiza? Primeira coisa, a gente multiplica o valor de 5, né, pelos algoritmos, ou seja, pelo número 24. Como a gente faz isso? Se a gente não sabe o valor direto, o que a gente faz? A gente faz por partes. Como a gente faz isso? Por exemplo, primeiro, você vai multiplicar o 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. A gente coloca o zero aqui. Se o número passar de 9, a gente coloca sempre o último número embaixo e sobe o número anterior para o número de cima. Então, é sempre assim. Aqui, no caso, é 20. Então, 5 vezes 4 é 20. Eu coloco o zero aqui e subo 2. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2 que está aqui em cima, com mais o 2 que está aqui em cima, vai ficar 12. Então, ficou 120. Beleza?
E aí a gente vai ver mais pra frente como a gente realiza quando aqui tem dois números, 3 e assim sucessivamente. Então, primeiro a gente começa sempre da direita para a esquerda, ou seja, do último número para aquela lateral, beleza? Continuando, aí a gente já viu que o 4 resultou 20, que tem dois algoritmos. A gente fez o quê? A gente deixou o último algoritmo embaixo e acrescentou 2 no próximo. Deixamos o 0 embaixo e subimos o 2. 0 embaixo do 5 e subimos o 2. Agora vamos ver o exemplo 2. Temos o 21 vezes 3, vezes 13. O primeiro 20, agora vamos ver o exemplo 2. Temos o 21 vezes 13. O primeiro passo para realizar essa conta é realizar a estrutura. Então, vamos colocar 21 vezes 13 para realizar a conta. Como a gente viu anteriormente, primeiro a gente multiplica sempre o que está aqui, ó. Esse agora é diferente, tem 2. Então, a gente começa sempre da direita para a esquerda, ou seja, sempre o que está aqui na frente. Beleza? Então, primeiro vamos realizar 3 vezes 1. Quanto é 3 vezes 1? 3. Não, tem dois algarismos, então vou colocar só o 3. 3 vezes 2 agora. 3 vezes 2 é 6. Então, eu coloco 6 aqui. Quando eu tenho dois ou mais algarismos aqui, eu sempre pulo um espaço. Então, eu sempre gosto de colocar o sinal do mais e começo o segundo número aqui. Se tivesse 3, Larissa, eu colocasse 2 sinal aqui e realizasse a multiplicação. Beleza? Mas aqui no nosso caso a gente só tem 2. Então, vamos lá. Agora a gente vai utilizar 1. Então, vai ficar... Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Beleza? O que a gente faz? Agora soma tudo. Então, 3 mais nada é 3. 6 mais 1 é 7. 2 mais nada é 2. Então, o resultado dessa multiplicação é 200 pelo método usual, fazendo dessa forma, é 233. Ou seja, se fizesse pela decomposição, ia dar o mesmo valor. Então, o valor dessa multiplicação é 273, beleza? Então, a gente vai colocar aqui, já armei a conta, tudo certinho. Agora, o que a gente faz? Vamos realizar a multiplicação. Lembra? Começa sempre pelo daqui. Então, vai ficar 6 vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5? 30, né? Veja que o 30 ele tem dois algarismos, ou seja, dois números. Então, a gente coloca sempre o último aqui, o 0 aqui, embaixo do 6, e sobe a quantidade que restou. Então, o 2 vai ficar com 3 aqui em cima, beleza? Agora, a gente vai realizar 6 vezes o 2. Quanto que é 6 vezes 2? É 12. Com mais 3 que sobrou lá em cima, ficou 15. Então, a gente coloca o 5 aqui, que é o último algarismo, e sobe 1, que é o que restou, beleza? E realiza a multiplicação. 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6, com mais 1 é 7. Beleza, fiz a primeira parte. Coloco o sinalzinho de mais aqui, porque eu tenho que pular um espaço. E vou realizar a multiplicação com outro número, tá? Deixa eu só apagar aqui pra gente não perder. Então, vamos lá. Já realizamos a multiplicação com 6, agora vamos utilizar a multiplicação com 1. 1 é muito fácil, né? Então, vai ficar 1 vezes 5 é 5. 1 vezes o 2 é 2. 1 vezes 1, 1. O que eu faço agora? Somo tudo. 0 mais nada é 0. 5 mais 5 é 10. Coloco o 0 aqui e sobe 1. 7 mais 2 é 9. Com mais 1 é 10. Coloco o 0 aqui e sobe 1. 2. Voltamos à vírgula. 2.000. Então, 125 vezes 16 é exatamente 2.000. Beleza? Agora, nós vamos ver como funciona a multiplicação
por decomposição. Então, o que é a multiplicação por decomposição? Então, na multiplicação por decomposição, nós utilizamos o sistema de numeração decimal. O que é o sistema de numeração decimal? A gente decompõe o número, ou seja, a gente transforma ele em unidade, dezena, centena, unidade, milhar e assim por diante, e realiza a multiplicação separadamente e depois soma todos os valores. Vamos ver aqui alguns exemplos de decomposição. 42 é a mesma coisa que 40 mais 2, beleza? 40 que representa a dezena e o 2 a unidade. Então, 76 é a mesma coisa que 70 mais 6. Veja que eu só estou decompondo o número. O 129 é a mesma coisa que 100 mais 20 mais 9, beleza? O 2.550 é a mesma coisa que 2.000 mais 500 mais 50 mais 0 unidades, beleza? Agora, vamos ver um exemplo de multiplicação por decomposição. Vamos lá. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo para vocês verem como que é a diferença de um do outro. Tá? No final a gente vai comparar, utilizando o método de decomposição e o método usual, tá? E aí vocês decidem qual que fica mais fácil, qual que vocês compreendem mais para realizar a multiplicação, beleza? Então, como que a gente realiza? Primeiro, o 24 em decomposição, ele é o quê? Ele é o 20 mais 4, beleza? O 5 em decomposição é só o 5 mesmo, porque ele só é uma unidade, beleza? Então, o que a gente faz na decomposição? Na decomposição, no método de decomposição, a gente faz dessa forma. Primeiro, a gente vai multiplicar o 20 vezes 5. Depois, a gente vai multiplicar o 5 vezes 4, numa conta separada. Não preciso armar nada, eu só preciso multiplicar separadamente, beleza? Então, eu primeiro multiplico o 24 vezes 5. Depois eu multiplico 4 vezes 5. E após eu somo isso tudo. Então eu tenho 120. Só isso. Beleza? Alguns alunos acham que assim é mais fácil. Então eles podem também fazer dessa forma. Só para a gente comparar. O que a gente fez aqui? Na multiplicação usual, o que a gente fez? A gente multiplicou por esse, já colocou o resultado aqui, sobrou, a gente acrescentou o 2 aqui e realizou. E temos o resultado. Aqui não. Aqui a gente fez de uma forma separada, multiplicou o 20 vezes 5, depois o 4 vezes 5 e depois somos tudo separadamente. Beleza? Agora, nós vamos ver um exemplo, outro exemplo pelo método de decomposição. Beleza? Então, nós temos aqui o 21. Nós temos aqui o 21 e o 13. Então, a gente bota dessa forma. O 21 é a mesma coisa que o 20 mais 1. Beleza? E o 13 é a mesma coisa que o 10 mais o 3. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente multiplica esse cara aqui, que é o de baixo. A gente decompôs ele ficou 10 mais 3. Então, 13 é igual a 10 mais 3. Então, primeiro, o 10, ele vai ter que multiplicar o 20 e vai ter que multiplicar o 1. Depois que a gente resolver, o 3, ele vai multiplicar o 20 e vai multiplicar o 1 também. Então, como vai ficar isso? Então, primeiro, o 10 vai ficar, então, 20 vezes 10 igual. Depois, 1 vezes 10 igual. Beleza? Depois, nós vamos fazer 3 vezes 20, ou 20 vezes 3. E depois,
o 3 ou 1 vezes 3. Beleza? Então, agora é só a gente resolver. 20 vezes 10 é a mesma coisa que 200. Lembra que multiplicar por 10 é acrescentar mais um zero no número. Então, aqui é 200. 1 vezes 10 é o próprio 10. 3 vezes o 20 é 60. E 3 vezes 1 é 3. O que a gente faz agora? Agora, nós vamos somar o número. Então, vai ficar 200 mais 10 mais 60 mais 3. 0 mais nada mais 3 é 3. 1 mais 6 é 7. 2 mais nada é 2. Então, como a gente achou no resultado anterior, 21 vezes 13 é a mesma coisa que 273. Beleza? Vamos ao próximo exemplo. Ó, agora temos 345 vezes 12. Então, só para a gente desmembrar. O 345, ele é igual ao quê? 300 mais 40 mais 5. E o 12 é o quê? É o 10 mais o 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse cara aqui por todos esses, separadamente, e depois esse cara aqui por todos esses. Beleza? Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar primeiro 300 vezes 10 igual. Depois, 40 vezes o 10 igual. Depois, o 5 vezes 10 ou 10 vezes 5. Beleza? Acho que a gente resolver isso, a gente vai fazer também o vezes 2 igual. Depois, o 40 vezes 2 igual. E depois, o 5 vezes o 2 igual. Nós vamos resolver esse valor. Repara aqui, todos esses números a gente já sabe fazer de cabeça, não são números difíceis, beleza? Então, essa é a intenção da decomposição, tornar o número mais fácil de forma que a gente faça de cabeça. Então, organizando aqui, isso aqui é o número que a gente multiplicou. Então, repare que a gente desmembrou 345, ficou, então, 345 é a mesma coisa que o 300 mais 40 mais o 5. Então, primeiro eu multipliquei. E o 12 é a mesma coisa que o 10 mais 5. Então, primeiro eu multipliquei o 340 e o 5 por 10. Então, separadamente ficou 3.450. E depois eu multipliquei todos eles por 2, que é o resto, que é a unidade do 12. E ficou 300 vezes 2, 600. 40 vezes 2, 80. 5 vezes 12, 10. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo. Então, vai ficar 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 8 dá 13. Com mais 1, 14. Beleza? Vai 1. 1 mais 4 dá 5. Com mais 6, 11. Coloco 1 e vai 1 para cá. 3 mais nada, 3 mais 1 é 4. Então, vai ficar... É o 4.140. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Se ficar com alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Obrigado por assistir até aqui.